mais uma dica para vocês de um filmaço. Dessa vez é um épico, The Last Samurai, O Último Samurai. Bom, o diretor desse filme é o Edward Zwick. E ele é estrelado principalmente pelo Ken Watanabe e pelo Tom Cruise. Bom, estamos na era Meiji do Japão. Nós tínhamos um imperador no Japão que era o Imperador Meiji. Mas ele era muito novo e não tinha poder nenhum. Quem mandava mesmo era o Shogun. E você tinha um Japão feudal, dividido em feudos. Então cada feudo tinha um senhor feudal que mandava. Tinha o seu próprio exército. Os soldados eram samurais, que vinha já há 1000 anos de tradição, que não usava arma de fogo, tipo de guerreiro honrado. Estamos nesse Japão. O imperador, ele tem mais um poder assim espiritual, como o Papa hoje em dia. Mas na era Meiji, do imperador Meiji, ele queria mudar esse cenário. Ele queria que o poder, de fato, voltasse para o imperador. E ele queria modernizar o Japão. Então, ele começou a chamar especialistas do mundo todo. Ele não queria mais um exército de samurais. Ele queria um exército moderno, com armas de fogo, metralhadora. E aí que começa a confusão. Por quê? Porque os samurais têm uma tradição de 1000 anos já. Na verdade, o Japão não estava acostumado com foto, com um monte de coisa. Então o imperador abriu o Japão momentaneamente para que pessoas do mundo inteiro viessem para ensinar os japoneses a modernidade, as coisas modernas, para que o Japão se modernizasse. Então essa foi a era Meiji. Então o filme fala sobre isso daí. Você tem um capitão, interpretado pelo Tom Cruise, que é o capitão Nathan, e ele é um capitão americano, deprimido, né, depressivo. Por quê? Porque ele havia lutado contra os índios e foi um massacre, porque ele usava arma de fogo e os índios de arco e flecha. Então, embora ele admirasse muito os índios, assim, porque eles não se rendiam, né? Mas ele achou um massacre, ele achou injusto aquilo lá. Então ele começou, depois da guerra, ele começou a beber muito, começou a ficar deprimido pelo que ele fez na guerra. Ele dizimou vários índios que não tinham a menor chance contra ele, contra uma arma de fogo. Um amigo dele, vendo a situação do capitão Nathan, propõe um trabalho para ele, né? Tem um trabalho para ele. Então tem uma comissão do Japão nos Estados Unidos recrutando pessoas para poder ensinar o exército japonês a atirar com armas de fogo. E é um trabalho relativamente fácil. Ele iria para o Japão e ele iria ensinar o exército. E quando ele chegou lá, ele viu um exército completamente despreparado. Quer dizer, o pessoal não sabia nem pegar numa arma. Eram camponeses que de repente, do dia para a noite, viraram soldados. E aí ele tinha que ensinar esses caras para enfrentar os samurais. Porque os samurais não queriam deixar que o Japão se modernizasse. Existe um samurai, o líder da resistência, que é o general Katsumoto. O Katsumoto, ele é contra modernizar o Japão. Mas como ele é um samurai, ele deve honra ao imperador. Então ele tinha sido professor do imperador, inclusive. Então se o imperador quisesse que ele morresse, era só o imperador pedir, que ele mesmo se matava. Mas o imperador, apesar dele querer modernizar, e ele querer um exército moderno, e ele querer que os samurais acabassem, os feudos acabassem, que fosse um Japão só, que não tivesse senhores feudais, que tivesse só o governo centralizado, apesar dele querer isso, ele não quer a morte
dos samurais nem do Katsumoto. Então ele fica nessa dualidade aí, e o Katsumoto também, porque ele está lutando contra o próprio povo. E o respeito que o povo japonês tinha pelo samurai, você veja, era lei. Se alguém tocasse por acidente na espada de um samurai, o samurai, por lei, tinha direito de matar a pessoa na hora, se ele quisesse. Para você ver a autoridade que tinha e o respeito que o pessoal tinha, o povo japonês tinha e tem pelo samurai. Então quando o samurai vinha em cavalos, vestido com aquele yoroi, que é a armadura japonesa, eles realmente eles assustavam os japoneses. Então o pessoal saía de banda, esquecia da estratégia que eles tinham montado antes, né, para enfrentar. O Capitão Nathan, que é o Tom Cruise que faz, era só ele ficar atrás da guerra. Ele se envolvia, ele ia para frente, ele queria, do espírito dele, da natureza dele, não se render nunca. E nessa batalha que os japoneses samurais ganharam, o pessoal respeitou essa condição dele de ser assim, briguento, né? Quer dizer assim, não dá o braço a torcer nunca. Até a morte, eu vou brigar até a morte, né? Inclusive ele matou um samurai no chão, ele estava no chão e o samurai ia matá-lo e ele acabou matando o samurai primeiro. Ele foi levado como prisioneiro de guerra para o acampamento samurai. Chegando lá, o Katsumoto colocou ele aos cuidados da família do samurai que ele matou. Então todo mundo sabia que ele tinha matado aquele samurai, mas eles acreditavam que foi karma. Então a família, os filhos, todo mundo foi que cuidou dele, desde quando ele chegou com muitas dores, pedindo saquê toda hora para ficar bêbado, né, e não sentir tanta dor, até o momento em que ele se restabeleceu e começou a comer e começou a ficar em pé e tudo mais. Começou a ter uma relação de admiração pelo samurai, porque o povo samurai lembrava muito os índios. Quer dizer, eles lutam de arco e flecha. Usar uma arma de fogo para um samurai é um ato desonroso. E então ele se identificou muito e ele pegou uma amizade com o Katsumoto, o líder da revolução. E aos pouquinhos ele foi aprendendo a arte samurai. Pessoal, não vou contar muito mais desse filme. É um filme maravilhoso, sabe? Se você quiser entender a história do Japão, ou se você só está afim de assistir um filme excelente, daqueles assim, maravilhosos, é esse aí. É esse filme que eu indico para você. Eu vou mostrar para você uma katana de verdade. Bom, essa é uma katana de verdade. Ela é capaz de cortar um ser humano do pescoço até a virilha, cortar no meio. Ela é muito afiada, demora 6 meses para fazer e não é brinquedo, não é enfeite. Bom, meus amigos, obrigado mais uma vez por ter prestigiado esse vídeo aí e tomara que você goste. Domo!